Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Eu quero falar hoje sobre a graça de Deus não te blinda. Mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos. Olha, dê um like aí para que eu atinja 10 mil inscritos. Está faltando 1.000 e pouco. Eu confundi pensando que já tinha fechado 10 mil inscritos, mas falta aí 1.000 e poucos inscritos. Manda este vídeo para amigos, para irmãos, tá joia? A graça de Deus não te blinda. Pensa no homem cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, da unção do Espírito de Deus, que nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, na carta que ele escreve a Timóteo, ele estava preso certamente em Roma. Alguns entendem que era a segunda viagem dele e ele estava lá numa prisão hermeticamente fechado, uma prisão úmida, solitário. E aquele homem que foi alcançado pela graça de Deus, que escreveu praticamente 14 cartas, estava ali, sentindo só, sentindo isolado. E ele que nos ensina isso. Em um momento ele disse: eu sou o que sou pela graça. Em outro momento ele diz, quando o Senhor declara para ele: a minha graça te basta. E em 2 Timóteo capítulo 4, ele nos ensina sobre isso, que ser de Jesus, ser de Deus, nós não temos o corpo fechado. Não há diferença nenhuma entre nós cristãos, você que é evangélico, e qualquer pessoa que não teme a Deus, qualquer ateu. Nós somos humanos. E por ser de Jesus, tem crentes pensando, porque o Brasil entrou uma avalanche de uma teologia que tem destruído o arraial do povo de Deus, a teologia da prosperidade, onde ensinam que você não adoece, que você tem de determinar, que você tem de reivindicar, que você é cabeça e não cauda. Se você estiver doente, você está em pecado. Se você passou por depressão, é porque você não tem fé, porque você está em pecado. E nós temos de aprender isso. A graça de Deus não nos blinda. Primeiro, é o que Paulo ensina em 2 Timóteo 4, que a graça de Deus não nos isenta da necessidade de ter amigos. E ele fala, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Houve um momento que ele fala que ele chegou em Tessalônica e ele não encontrou com Tito. E por ele não ter encontrado com Tito, ele entristeceu profundamente e não fez nada naquela cidade. Ele voltou de viagem porque ele sentia necessidade de Tito, de um amigo. Por isso que ele fala para Timóteo: venha ter comigo depressa. Quando você lê, você vê isso. O crente não está isento de ficar só, de passar momentos de solidão. É aquela mulher que foi abandonada pelo marido. É aquele filho crente que perdeu seus pais num acidente de carro e ficou só. É aquele homem que perdeu a sua esposa porque já velhinhos amavam tanto um ao outro e hoje vive a depressão da falta da amada. Isso é ilusão dizer que o crente não tem essa necessidade de amigos. Nós somos formados seres sociais. Fomos chamados para comer o pão da fraternidade. Por isso, quanto mais você fica enfiada na tua casa, com raiva da igreja, não relaciona, você vai se enfeiando por dentro. E a tua mente começa a ter pensamentos esdrúxulos, pensamentos de pessimismo. E você vai dando asa à imaginação e daqui a pouco você adoece. Por isso que é importante a comunidade, por isso que é importante os grupos de comunhão, por isso que é importante sentir o calor um do outro. Porque o próprio Cristo sentiu a necessidade de estar junto. Por isso que ele escolheu 12 apóstolos. Por que aquilo? Porque ele foi homem, foi gente. Então a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você não recebeu depois que você converteu, meu querido, minha querida, outro material que te blindou de aço, de ferro. Não, você é gente.
ser humano, carente, necessitado. E isso pode ser até uma lacuna aberta para que você peque diante da necessidade de você ficar na sua casa. Quando você se isola, você insurge-se contra a sabedoria de Deus, porque Deus nos fez seres sociáveis. Mas outra coisa que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala que por ser crente, cristão, não nos isenta da necessidade material. Ele estava necessitado do material, que fala mesmo do toque. Tem crentes que pegam aquele versículo lá que Davi fala: eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E não entende o contexto que Davi que escreveu aquilo, mas ele está falando de algo que é experiência dele. Mas eu já vi pastores, esposas de pastores, crentes, passando necessidade material. Quando você abre a Bíblia, você vê Paulo falando em 1 Coríntios, quando Tito invadiu a Judéia, e ali ele despotizou aquele povo, o povo ficou na pobreza, e lá tinham crentes que passaram necessidade material. A igreja da Macedônia resolveu então aquela igreja se fazer pobre para ajudar os pobres crentes da Judéia. Então é loucura dizer que o crente não perde emprego, que o crente não passa dificuldade do alimento, de um tratamento de saúde. Por quê? Porque entrou no Brasil, eu repito, uma teologia que veio do inferno e que ainda tem sido propagada aqui em Montes Claros, no Brasil todo e em outros países, a teologia Kenneth-Hagiana da prosperidade mentirosa, de um positivismo doido, estúpido, esdrúxulo. Então você que está aí passando necessidade material, por isso que é importante a igreja estar junto, os irmãos, para ajudar. Por isso que é interessante na igreja presbiteriana ter a junta diaconal para assistir esses irmãos que ficaram desempregados, que estão passando necessidade. Muitas vezes é um irmão que não tem nem condições de comprar um medicamento, mas fica lá então o pastor manipulando, comercializando a fé evangélica, prometendo cura, prometendo milagres. Não estou dizendo que Deus não cura, que não há milagres. A graça de Deus não te blindou, meu querido. Mas ainda o apóstolo Paulo fala que esta graça de Deus não nos isenta de vez em quando passarmos momentos que a gente quer um apoio, uma solidariedade. Ele fala que irmãos não solidarizaram com ele. Isso acontece no presbitério com o pastor, isso acontece na igreja, quando de repente um irmão angustiado sai, ninguém solidariza com ele e ninguém solidariza com o pastor e assim por diante. Então nós enganamos muitas vezes, nós estamos muito imaturos. É preciso ler a Bíblia para entender isso. Jesus mesmo, no momento mais difícil, cumpriu-se Isaías. O pastor foi ferido e dispersou-se as ovelhas. As ovelhas dispersaram. O próprio Pedro negou o Senhor. Os discípulos ficaram de longe. Porque no momento de pega mesmo, do duro, eles duvidaram. Isso faz parte do ser humano, isso é humano. Então, a necessidade de apoio. Paulo fala assim, olha, mas no momento difícil, o Senhor tapou a boca do leão. Paulo foi acusado. Paulo teve líderes que bateram de frente com ele. Por isso chegou um momento que ele falou assim, eu combati o bom combate. Olha, eu guardei a minha fé, cumpri o meu chamado, a minha vocação. Leia, por favor, na tua casa, 2 Timóteo, capítulo 4. A graça de Deus não nos blinda. Crente perde emprego, crente pode ter depressão. Eu passei por uma depressão, que até hoje eu estou terminando de tomar o último medicamento que eu tomo, meio psiquiátrico. E esse pastor é doido. Por isso que você está vendo aí pastores suicidando, crentes suicidando, sabe por quê? Não quero acusá-los, porque não admitiram a sua humanidade frágil, limitada. Nós somos, por questão didática, eu vou explicar aqui, nós somos corpo, alma e espírito.
É verdade que eu não creio nem em tricotomia, nem em dicotomia. Eu creio que Deus fez o ser único. Mas para explicar, depois da queda, tudo, tem, claro, a ideia platônica dessa divisão, dessa tricotomia ou dicotomia. Só para me explicar alguns teólogos que estão aí. Mas veja, nós temos alma, sentimentos, nós somos seres volitivos, nós temos bloqueios desde a nossa infância, dos 0 a 6 anos, até mesmo na sua formação intrauterina. Você tem lá uma herança genética. Quem sabe alguém foi depressivo, você quando foi criado lá, a maneira como sua mãe criou. A alma, como eu tenho lhes dito, é o ser mais sensível do universo. E talvez você tenha bloqueios aí, de vez em quando você entristece, de vez em quando você, por mais que é crente, você levanta assim, parece que você levantou com o pé esquerdo, de mal com a vida. Está lá atrás, quando nossa autoimagem foi formada. Mas isso tem como desbloquear, em nome de Jesus. E é por isso que tem crentes que ficam depressivos, ansiedade. Somos gente. Eu quero terminar e dizer para você, nós somos gente. Gente feita de carne e osso, de vísceras, de veias, de sangue, de tutano mesmo, de bexiga, de intestino, de rins, com o organismo, olha, totalmente sujeito às bactérias, aos vírus que estão em hostilidades, em beligerâncias, para entrar no nosso organismo. Nós somos frágeis e é por isso que podemos estar um com o outro. E é por isso que o nosso Deus se fez carne, se fez homem, para que eu e você entendamos que neste mundo vivemos o já ainda não. Já fomos ressuscitados, já aguardamos a coroa, já temos sido abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, mas vivemos em um mundo em juízo. E haverá um dia que a trombeta soará e nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Para, por favor, com isso. Deixa disso. Pare, você que é líder, de ficar pregando mentira. Prega o evangelho genuíno, que nos mostra que esta graça não nos blinda. Nós não somos super-homens. Nós somos frágeis, limitados. Eu dependo de você, você depende de mim. Um abraço, um aconchego é bom. Quem sabe a senhora está aí necessitada, hein? Quem sabe você está aí necessitado. Nós temos um grupo de comunhão na minha casa, que é o grupo protótipo, onde através dele nós vamos montando outros. E nós estamos tratando disso, a nossa humanidade frágil, limitada. Olha, se inscreva no meu canal aqui, Cromos, dê um like aí, manda esse vídeo para muitas pessoas, me ajuda aí a atingir a meta. Mas acima de tudo, o que eu tenho tratado aqui foi o talento, o dom que Deus me deu. Eu sei que eu tenho abençoado vidas, eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido palavras de gratidão por eu ter sido instrumento, estar sendo instrumento na vida de muitos. Olha, um beijo no coração.